irmãos e irmãs em Cristo, nós somos pessoas muito agraciadas. Nós somos pessoas que tivemos um grande benefício histórico. Nós nascemos na mesma geração de São João Paulo II. Nós somos muito abençoados. Daqui 1000 anos, as pessoas falarão sobre João Paulo II. Daqui 2000 anos, as pessoas contarão a história de São João Paulo II. Padre, por quê? Primeiro, pelo período que ele foi Papa. A Igreja teve até hoje 266 Papas. Isso só existe na Igreja Católica. A Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Jesus não falou igrejas, Jesus não falou algumas igrejas, Jesus falou a minha igreja. A igreja de Jesus, obviamente, vem da época dele. A única igreja que vem da época de Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana. A segunda igreja, a igreja luterana, é de 1521. Se Jesus deixou a igreja dele no ano 33, como que a igreja dele pode não vir do ano 33? Isso não existe, não faz sentido. A igreja de Jesus vem da época dele. A igreja de Jesus, interessante, nunca ninguém na Bíblia colocou o nome na igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem nome. Padre, se a igreja de Jesus não tem nome, por que nós chamamos a igreja de católica? A Bíblia foi escrita em grego. Católicon significa todos. Esse é o nome da nossa igreja. No original, na Bíblia, nossa igreja significa igreja de todo mundo. Igreja de todos. É uma qualidade, não é um nome. E Jesus deixou Pedro. E ali começou algo fantástico, algo encantador, chamado sucessão apostólica. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Sisto, Higínio, Telésforo, Pio, Agteto, Paulo, até nós chegamos em Francisco, 266. O Papa que ficou mais tempo na história foi o primeiro, Pedro, 37 anos. O segundo Papa que ficou mais tempo na história foi um Papa do século XX, século XIX, Papa Pio IX, ficou 31 anos como Papa. Desses 266, o terceiro Papa que ficou mais tempo como Papa foi João Paulo II. 26 anos, 5 meses e 17 dias. Razão histórica. Uma das maiores graças que um Papa pode ter é a beatificação e a canonização de alguns fiéis. Em outras palavras, o Papa tem o poder de declarar que alguém é beato ou que alguém é santo. O Papa João Paulo II beatificou 1.345 pessoas. O Papa Bento XVI canonizou 483 pessoas. Se nós pegarmos todos os papas dos últimos 500 anos, não dá o mesmo número de canonização e de beatificação que foram realizadas pelo Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II conseguia se comunicar em 14 línguas. Se eu começar a falar as 14 línguas aqui, a gente vai perder muito tempo de homilia. Sei que vocês acreditam no padre. 14 línguas. O Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II visitou 129 países. O tanto que aquele homem viajou, era capaz de ir e voltar à Lua 3 vezes. Papa João Paulo II, quando chegava em um país com um gesto de humildade, mas também como algo muito próprio, muito dele, ele chegava em um país, beijava o solo daquele país e depois cumprimentava as autoridades da época. Karol Wojtyla teve uma vida comum, talvez até mais sofrida do que muitos de nós. A mãe faleceu quando ele era muito cedo, quando ele era muito novo. O pai também quando ele tinha aproximadamente 20 anos. Teve 3 irmãos. A primeira irmã, Olga, quando faleceu ele não tinha nem nascido. Tinha um irmão, em português Edmundo, 14 anos mais velho do que ele, médico. O irmão trabalhou naturalmente como médico e morreu exercendo a medicina.
E ele sozinho decidiu entrar para o seminário. Quando ele entrou para o seminário, antes de entrar para o seminário, nós sabemos o período da Segunda Guerra Mundial, como foi difícil. E ele sofreu na Segunda Guerra Mundial, muitas vezes em campo de concentração, entre 1940 e 1944. Nesse período ele trabalhou em restaurante. Nesse período ele trabalhou em uma fábrica e uma empresa de calcário. Trabalhou em minas manuais. Todo o trabalho como qualquer um de nós. 1942 decidiu ir para o seminário. E disse: a minha vida não me pertence mais, a minha vida pertence a Deus. A vida do ser humano é uma procura, busca pela felicidade. Todo mundo vive todos os dias buscando a felicidade. O que faz uma pessoa gastar todo o seu salário no cassino? Busca da felicidade. O que faz uma pessoa beber uma garrafa toda de vinho? Busca da felicidade. O que faz uma pessoa ter uma esposa em casa e viver o adultério? É a busca da felicidade. Mas é ilusão. A felicidade não está lá. O que faz uma mulher ficar falando mal da vida dos outros para todo mundo, fofoqueira, é a busca da felicidade, o prazer de falar. João Paulo II percebeu que a felicidade está apenas em Deus. Se você quiser um dos maiores conselhos, um dos conselhos mais sábios que você já ouviu em toda a sua vida, guarde o que eu vou dizer agora escreva o que eu vou dizer agora em uma placa de ouro e nunca mais esqueça destas minhas palavras. E se aquilo que eu vou dizer não for verdade, um dia me cobrem. Quanto mais você se aproxima e se entrega a Deus, mais feliz você é. Quanto mais você se aproxima, mais se entrega a Deus, mais livre e mais feliz você é. As pessoas mais felizes que eu encontrei até hoje são aquelas pessoas que se entregaram totalmente a Deus. Veja, isso não significa que nós teremos uma vida fácil. Deus não prometeu facilidade. Ele prometeu a eternidade. Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, uma vez, belíssimas palavras, ele disse assim: a juventude não teme o sacrifício, a juventude teme uma vida sem sentido. E uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem Deus é uma vida sem destino. Não significa que se nós abraçarmos a fé, nós teremos uma vida fácil. Isso não é assim. 2 anos de seminário. Uma vez saiu, talvez para caminhar, para trabalhar, foi atropelado por um caminhão. João Paulo II, seminarista Carol, foi atropelado por um caminhão, ficou 2 semanas no hospital. Sobreviveu. Qual era o segredo de Carol Wojtyla? Qual era o segredo de Carol Wojtyla? Qual era o segredo de João Paulo II? Em brevíssimas palavras, em poucas palavras, eu penso que são 3. Primeiro, a capacidade de perdoar. 13 de maio de 1981, Praça de São Pedro, dia de Nossa Senhora de Fátima, Ali Águica, muçulmano, baleou o Papa. E aquela bala tinha destino certeiro. E aquela bala não era uma bala comum de revólver. Aquela era uma bala contaminada para entrar no corpo dele e espalhar tudo aquilo que existe de ruim para acabar com o corpo dele. Não é uma bala de revólver comum, aquela era uma bala contaminada. Se fosse milímetros para um lado ou para cima, ele teria morrido. Nossa Senhora de Fátima pegou aquela bala e distanciou na distância exata para ele não morrer. Hoje esta bala está na coroa de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima. Semanas depois, se recuperou, foi na prisão e disse a Ali Águica: eu lhe perdoo.
Perdoar não significa que estava dizendo que aquele rapaz estava certo. Perdoar não significa João Paulo II dizendo saia da cadeia. Não é isso, não. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Não guardo mágoas no meu coração. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que vive escravo da sua mágoa. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que não tem paz. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que adoece e envelhece com muita facilidade. Perdoar não é fácil, perdoar é uma graça que nos dá saúde, alegria, paz e liberdade. Oração. Papa João Paulo II, muitas vezes, em muitos países, foi dito que ele não usava a cama do hotel. Percebiam, aos poucos começaram a desconfiar que ele não usava a cama do hotel quando ele dormia, porque as camareiras deixavam o lençol um pouquinho torto, assim, para ver se movia. Estava sempre exatamente daquele jeito que tinham deixado. Dormia no chão, em forma de penitência, rezando. Depois da missa, muitas vezes 30 minutos com o joelho dobrado, agradecendo a Deus pela Santa Missa. Ele dizia, a minha oração predileta é o rosário, adoração e terço, terço e adoração. Um homem de intimidade com Deus. Para João Paulo II, Deus não era uma ideia. Para João Paulo II, Deus não era uma teoria. Para João Paulo II, Deus era o amor. E é o amor. Deus é uma pessoa. Se relacionava com Deus como nós nos relacionamos com uma pessoa próxima. Amigo de Deus. Terceira e última característica e segredo do Papa João Paulo II. Fazer bem aquilo que cabia a ele fazer. A minha missão não é ser papa. Eu não sou papa. A minha missão não é ser pai. Não tenho filho. Não preciso cuidar de filho. Minha missão é ser padre. Minha missão é acordar de madrugada quando tem um doente desta paróquia no hospital. A minha missão é atender aqueles que me procuram em confissão. Essa é a minha missão. Eu tenho que fazer bem feito. Se eu fizer a minha missão bem feita, eu sou santo. Isso é santidade. Qual é a sua missão no mundo? Qual é a sua missão na igreja? Ame a sua missão. O padre vai caminhando para o final da reflexão e dizendo assim: reclame menos. Reclame menos. A reclamação, a murmúria vai corroendo o nosso coração e vai estragando os nossos relacionamentos. Faça esse esforço. Reclame menos. Reclame menos. Sabe para quem que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para uma pessoa chamada Padre Daniel. Se servir para vocês, ótimo, mas isso daqui é direcionado para uma pessoa chamada Padre Daniel. Padre Daniel, reclame menos. Padre Daniel, quando você reclama muito das coisas, o seu coração vai ficando amargo, o seu relacionamento com as pessoas vai ficando triste. Seja otimista, seja uma pessoa de fé, seja alegre. Uma pessoa que fez o encontro pessoal com Deus, ela transborda amor, cuidado e carinho. Nós nascemos para a felicidade e não há felicidade sem Deus.